Olá pessoal, beleza? Como é que vão vocês? Tranquilo? Bem, estamos aqui de volta hoje para conversar um pouquinho mais sobre literatura, falando da literatura romântica agora em prosa. Eu trouxe aqui alguns livros meus, livros velhinhos, né, que eu tenho guardado aqui. Eu procurei outros, como por exemplo a Moreninha, não encontrei, mas eu quero mostrar para vocês o Guarani, esse livro bacana aqui, que é de autoria de José de Alencar. Nós temos aqui também Iracema, que é um outro livro de Zé de Alencar, também, José de Alencar, Iracema. E Senhora, que coincidentemente, só que não, é do nosso querido Zé de Alencar, né? Tá aqui, ó, Senhora Zé de Alencar. Muito bem. O Zé de Alencar foi um poeta, não, desculpe-me, um prosista romântico, e ele faz parte aí do que a gente vai conversar hoje, que é a literatura romântica. Eu vou pegar aqui um trecho de um desses livros para que a gente possa começar. Tenho certeza que as pessoas estavam aí apontando, apostando que eu iria ler sobre Iracema. Não, vou ler não, porque todo mundo sabe que eu sempre leio Iracema, então eu não vou ler Iracema. Eu vou ler aqui um trecho de O Guarani, obra de também José de Alencar. Deixa eu achar aqui uma parte. Capítulo 1, cenário. Olha só um trecho para vocês conhecerem a obra. De um dos seus cabeços da Serra dos Órgãos, desliza um fio de água que se dirige para o norte, e engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas, torna-se rio caudal. E o Paquequer, saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente, vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Dir-se-ia que vassalo e tributário desse rei das águas, desculpe, o pequeno rio altivo e sobranceiro contra os rochedos curva-se humildemente aos pés do suzerano. Perde então a beleza selvática. Suas ondas são calmas e serenas, como as de um lago, e não se revoltam contra os barcos e as canoas que resvalam sobre elas. Escravo submisso, sofre o latego do Senhor. Não é neste lugar que ele deve ser visto, sim 3 ou 4 léguas acima de sua foz, onde é livre ainda como filho indômito desta pátria da liberdade. Olha que coisa interessante, gente, porque ele está falando de um rio, não é uma pessoa, ele está descrevendo aqui um rio. E você percebe aí uma das características do romantismo, que é a exaltação à natureza, né? Então ele vai e traz uma, uma descrição da paisagem da Serra dos Órgãos. Quem lembra Serra dos Órgãos onde fica? Em que estado? Estado do Rio de Janeiro, ali pela região de Teresópolis, Petrópolis. Então ele vai trazendo essa descrição aí de um rio que nasce na Serra dos Órgãos. Então ele vai trazendo toda essa explanação, né? Então ele vai trazendo toda essa é, alegoria em um rio, e que, se a gente não atentar, vai parecer que ele está descrevendo uma pessoa. É uma obra de Zé de Alencar. Essa obra aqui, o Guarani, Iracema e Ubirajara, é uma trilogia de livros do José de Alencar que fala sobre essa relação entre o homem branco e o índio. É um livro bastante interessante de ler. Você pode perceber que ele é fininho, ele tem apenas 320 páginas, é um livro bacana de ler, tranquilo, muito legal. Então tem aqui o Senhora também. Senhora é um livro que é ambientado na cidade do Rio de Janeiro.
fala da capital, né? Capital naquela época Rio de Janeiro, e a história de uma moça chamada Aurélia, que ganha uma herança e se torna a jovem mais desejada do Rio de Janeiro. Também vale a pena ler Zé de Alencar. E Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, uma obra fantástica deste autor romântico. Muito bem, gente, já falamos bastante do Zé de Alencar e nós temos outros autores para falar. No livro aí tem algumas colocações sobre o Zé de Alencar. Eu vou adiantar, vou deixar o Joaquim Manuel de Macedo para depois, já que eu comecei a falar do José de Alencar. Ele era cearense, né? Nasceu de uma família tradicional, fez os primeiros estudos no Rio de Janeiro, veio aqui para cá para o Rio, viveu aqui e tornou-se escritor. Estou resumindo, porque vocês têm um livro aí para ler um pouco da biografia dele, que nesse momento aqui vamos ganhar tempo, não vou falar muito, dá uma lidinha aí no que tem. As obras principais dos seus romances urbanos são 5 minutos, A Viuvinha, Lucila, Diva, A Pata da Gazela, Sonhos de Ouro, Senhora, que eu mostrei para vocês, e Encarnação. Alguns anos atrás, não lembro certo, a Rede Record pegou 3 obras do Zé de Alencar, Senhora, que é esse que eu mostrei para vocês, Diva e Lucila, e transformou em uma novela chamada Essas Mulheres. Você vai ver ali a Diva, a personagem é uma mulher chamada Mirna, agora eu não lembro o nome, mas alguma coisa assim, Mirtes, alguma coisa parecida, não lembro, desculpe-me, a cabeça às vezes falha. E o Lucila é a história de Lúcia, uma cortesã, que também é uma história bastante interessante. Ele escreveu romances indianistas, os romances indianistas principais dele foram, como eu citei, o Guarani, Iracema e Ubirajara, e ele escreveu romances históricos, que são As Minas de Prata, Alfarrápios, A Guerra dos Mascates, e teve alguns romances regionalistas, O Gaúcho, O Tronco do Ipê e Tio. Essas são as principais obras do José de Alencar. A sua obra tem aí uns traços comuns, que ele vai sempre buscar as virtudes humanas, né? Ele busca as virtudes humanas, ele busca apresentar em seus romances indivíduos que tenham como características fundamentais a pureza, a lealdade, a coragem. Você vai perceber no Guarani que tem ali o Peri, que é um indígena que promete ao pai de Ceci, que era uma mulher branca, que iria protegê-la por toda a vida. Em Iracema você vai perceber a própria personagem a principal, Iracema, que é capaz de dar a sua própria vida pelo amor a Martim, né? Você vai perceber na história que ela desiste de viver acreditando que Martim tinha um outro amor e ela faz como se ela deixasse ele livre para que ele pudesse viver esse amor. A história de Lúcia, que é a obra Lucila, é uma cortesã, que cortesã era prostituta naquela época e ela se torna cortesã porque seu pai estava doente, ela não tinha condições de fazer tratamento, não tinha como sustentá-lo, e aí ela acaba enveredando por esse caminho, mas ela é uma mulher pura, embora uma cortesã, uma mulher que tem atitudes nobres, pura, tem um padrão moral, também você vai perceber nessa obra essas características de virtudes humanas. Ele vai sempre trazer ali uma remetência ao passado, também a busca de um passado histórico, né? Um passado que vai remeter a uma característica que é a fuga no romantismo nós temos essa busca a fuga da realidade através de um passado histórico, então ele vai buscar explicar ali as coisas, né, a justificativa para o que acontece no presente, ele vai buscar uma inspiração no passado. Em Senhora, por meio de um retorno ao passado, nós vamos compreender as razões pelas quais Aurélia tem um desejo de vingar-se de... Esqueci o nome do camarada,
do cara lá que ela se apaixonou, Fernando Seixas. Ela, a história, através de uma remetência ao passado, de um contar o passado, vai se entender por que ela quer se vingar deste homem. Embora ele traga ali uma busca pelas virtudes humanas, ele vai mostrar aspectos negativos do ser humano. Apesar deles pertencerem ao romantismo, como a maioria dos seus romances foram escritos ali já para a parte final do romantismo, então ele vai trazer ali uma percepção próxima da verossimilhança, que já vai aproximar a sua obra ao realismo. Aí é uma colocação minha que pode ser até que seja uma influência do seu grande amigo Machado de Assis. Machado de Assis foi o maior escritor realista brasileiro e os dois eram muito amigos, muito mesmo. E você vai perceber na obra do José de Alencar essa proximidade ali com a busca dos aspectos negativos do ser humano, que é uma aproximação com o realismo, né? Alguns personagens ou situações ele vai trazer essa visão aí realista, é uma visão pessimista até. E também ele vai trazer uma tentativa de estabelecer uma língua brasileira. Lembrando que os românticos eles querem romper com a tradição e dentre esse rompimento com a tradição é a busca de um falar próprio, né? Já que estamos livres de Portugal, nos tornamos uma nação independente, queremos rejeitar aquilo que vem de fora, então por isso ele busca encontrar ali uma linguagem ou uma língua extremamente nacional. Então, os seus temas que ele vai abordar são divididos em 4 tipos, como nós já vimos pelas suas obras, né? Romance romântico, romance social, romance urbano, romance indianista e romance histórico. Nós temos essas 4 abordagens, né? Social, leia-se regionalista, tá? Então, vou repetindo. Romance indígena, romance regionalista, romance histórico e romance urbano. São essas 4 tipos de obras do nosso querido Zé de Alencar. No livro tem aí comentários sobre as obras, sobre esses livros que eu citei, e eu quero que vocês deem uma lida nessa parte aí, na página 100. E é isso, galera. José de Alencar, grande escritor da nossa língua portuguesa, da nossa literatura brasileira. Vale a pena ler, vale a pena estudá-lo. É um cara muito interessante de se aprender. Valeu? Volto já já em outra oportunidade para falar de outros autores românticos. Grande abraço.